Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre o trabalho do Núcleo Institucional de Defesa da Mulher, segurança no trabalho e um gênero de leitura que faz a cabeça de quem gosta de quadrinhos de origem japonesa. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Conheça o trabalho que a Defensoria Pública desenvolve através do Núcleo Institucional de Defesa da Mulher. A entrevista é com a defensora pública Thaís Dominato Silva Teixeira, que abordou ações de combate à violência contra a mulher, pobreza menstrual, apoio a doulas e também a violência obstétrica. Eu acho que essa, aliás, é uma das responsabilidades nossa como núcleo também, de dar visibilidade, de jogar luz a algumas violências que as mulheres desconhecem. E é o caso da violência obstétrica. As mulheres sofriam e não sabiam que aquilo era errado, que é uma violência. Então, a gente tem falado muito sobre esse tema desde 2017. Esse projeto que foi baseado nesse binômio aí de capacitação e diálogo com a rede de atendimento à mulher versus a informação às mulheres, que foi vencedor do Prêmio Novare. Ele está focado principalmente na prevenção, então a gente tem falado com os profissionais de saúde, com a rede, para que se conscientizem sobre toda a normativa do Ministério da Saúde, para que entendam que a assistência humanizada é um direito da mulher e não um capricho, que isso está normatizado desde tratados internacionais, Constituição Federal, Lei Federal, normativa do Ministério da Saúde, e ao mesmo tempo a gente tem informado as mulheres dos seus direitos. Isso tem dado um bom resultado. As mulheres nos contam, por exemplo, que elas vão para as consultas com as nossas cartilhas, com os nossos folders, e ali elas questionam. A gente tem tentado, junto com a equipe, interiorizar esse projeto. Temos conseguido valorosos colegas nessa luta, no interior principalmente, e um exemplo é esse de Bonito, com a defensora Thaís Roque, lá de Bonito, que já tem um grupo, um coletivo de mães lá, que já desenvolvia um projeto de combate à violência obstétrica, e a gente como núcleo, Dani, na coordenação e com a nossa equipe aqui, a nossa função é apoiar esses colegas, né? Então, o mérito é dela, que colheu as denúncias, que ouviu as mulheres, e a gente como núcleo apoiou, ajudou nas reuniões, né, no que preciso foi, fazendo as denúncias para o CRM, e foi bem interessante, porque a violência obstétrica é sempre assim, a gente precisa das mulheres, né, da sororidade, ainda é muito difícil da gente receber as denúncias não chegam. É difícil porque as mulheres ou desconhecem ou porque você imagina, depois do parto, você sofre, mas você está na sua casa já com seu bebê, e se o bebê está tudo bem, como é que você vai voltar a judicializar alguma coisa ou a fazer uma denúncia? Você quer esquecer aquilo ali. Então, as denúncias são difíceis de chegarem. E lá em Bonito, a partir da denúncia de uma mulher e da união de várias outras que também tinham passado por isso, elas chegaram à defensoria, né, todas juntas, mostrando aí a sororidade e o quanto isso é importante, quanto a denúncia é importante. Então, a denúncia junto lá com o Ministério Público, eles conseguiram fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com o município para revolucionar o município de Bonito em relação à assistência humanizada. Nesse TAC, o município se obriga a diversas coisas ali, né? Então, desde capacitar os seus servidores, capacitar a saúde, adotar realmente as boas práticas, as diretrizes, e está sendo bem bacana. A Thaís Roque, que é a defensora de Bonito, tem colhido bons frutos e a gente está acompanhando de perto e a gente espera evoluir cada vez mais lá em Bonito, assim como em outros lugares aí do nosso estado, que a gente sabe que existe muita violência obstétrica. Semana passada a gente esteve em Corumbá, também junto com a defensora de lá, a doutora Renata, fazendo esse mesmo trabalho de informar, de capacitar, dialogar com a rede, para que eles consigam depois ajudar essas mulheres que sofrem a violência obstétrica. Agora, sim, uma pergunta ainda relacionada ao tema, mas a gente quer tirar uma dúvida. Essa seria um tipo de violência de gênero? Por quê? Qual que é a nossa dúvida? Ela não atinge apenas mulheres pobres. Recentemente, nós tivemos uma influenciadora digital, a Chantal, que tem uma situação financeira que não é de pobreza, e ela sofreu a violência obstétrica, que todo mundo, a maior parte do país ficou sabendo, porque virou uma notícia nacional.
É uma violência, então, de gênero? É um tipo de violência de gênero? Porque aí não se torna só uma mulher pobre, né? Uma mulher rica também passa por isso. As mulheres sofrem, né? Como mulheres. É, sim, uma violência de gênero, a gente não pode desassociar disso. E como todas as outras violências de gênero, como eu disse anteriormente, está marcada pelas relações de poder e de desigualdade. Então, todo aquele preconceito, toda aquela discriminação que envolve as mulheres em relação à sua saúde, ao seu corpo, e que acontece no ambiente externo, nas ruas, em casa, também acontecem nas unidades hospitalares, por exemplo. Né? Então, nós vemos muitas vezes profissionais da saúde destratando mulheres, mas com essa relação extremamente marcada pelo gênero. Esse caso que você deu da influenciadora, que foi amplamente divulgado, a gente vê ali exatamente naquele vídeo o quanto ele quer tirar o protagonismo dela, o quanto ele quer decidir por ela o que deve ser feito, né? O quanto para ele é mais importante o que o marido vai achar sobre o pique, a episiotomia que vai ser feito e não em relação a ela. Então é esse mesmo machismo que a gente enfrenta dentro de casa, nas ruas, também em relação aos profissionais de saúde. É uma violência de gênero e é para todas as mulheres. A gente sempre diz isso quando nós vamos falar com as nossas mulheres, que parto humanizado, assistência humanizada, não é o parto da banheira que a gente vê às vezes da atriz da Globo, não é isso. Né? A assistência humanizada é aquela que está normatizada pelo Ministério da Saúde, é o que faz parte da Política Nacional de Saúde desde a década de 90 e é direito de todas. Seja atendida pelo SUS, um hospital privado, plano de saúde, de todas. É direito. Aí busquem a defensoria. Bom, ainda sobre o mês da mulher, o Nudem recebeu um grupo de doulas lá no núcleo para escutar sobre as demandas desse grupo de doulas. Fala um pouco pra gente, o que foi desenvolvido nesse encontro? As doulas, então, são aquelas mulheres que acompanham as gestantes, né, ao longo da gestação, mas também durante o trabalho de parto, parto pós-parto, que prestam o apoio físico e o apoio emocional. Elas não desenvolvem procedimentos técnicos, mas cientificamente, né, a medicina baseada na ciência já diz que isso traz benefícios para as mulheres, evolui bem o trabalho de parto, as mulheres que têm doula, elas pedem menos anestesia, elas desenvolvem, após o parto, um vínculo mais rápido com o bebê. Então, cientificamente falando, são importantes. Se a gente pega as diretrizes do parto normal, a gente vai verificar que nas diretrizes do Ministério da Saúde, lá está previsto como exemplo a doula, como, né, alguma coisa muito importante. E nós temos, tanto no nosso município, quanto no nosso estado, a lei das doulas, dizendo que, obrigatoriamente, os hospitais, né, as maternidades, eles devem aceitar a presença das doulas para além do acompanhante. Então, elas não se confundem com o acompanhante. As mulheres têm direito ao acompanhante mais a doula. Então, elas não se confundem. E a gente, então, está ouvindo um grupo de doulas, nós ouvimos um grupo de doulas, já passamos a tomar o próximo passo aí do procedimento, que é oficiar as maternidades, hospitais, porque algumas relataram certa dificuldade para entrar na maternidade em determinados períodos, né? Então, está sendo restringido ali, ou no momento do trabalho de parto, ou durante o parto. Então, a gente está apurando o que está acontecendo aí nas maternidades. Bom, estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas antes vamos falar de um assunto sério, que foi a aprovação recente agora da Lei 14.214, em outubro de 2021, que autoriza a distribuição de absorventes às mulheres de baixa renda. É uma lei recente, mas esse é um assunto debatido já há um tempo pelo Nudem, não é? Isso, a lei é bem recente, de março, segunda quinzena de março ela sai. É uma lei importantíssima que vai garantir a distribuição de absorventes para as mulheres em extrema vulnerabilidade, então nas escolas públicas, né, para as alunas de baixa renda, mas também para as mulheres em situação de rua, para as mulheres em situação de cárcere. A gente sempre defendeu no Nudem, Dani, que pobreza menstrual, e aí quando a gente fala de pobreza menstrual, eu estou falando não só de não ter o absorvente, mas eu também estou falando de não ter a informação sobre menstruação ou de não ter o saneamento básico, né, para você poder desenvolver todos os seus direitos. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de direitos sexuais e reprodutivos, eu estou falando de direitos humanos. Né? Então, se a gente for pensar, não precisava nem de uma lei para dizer isso, porque ela já está atrelada aos direitos sexuais e reprodutivos, que são direitos humanos, então todas as mulheres já teriam direito. Por isso que a gente já falava disso antes do nosso núcleo, antes mesmo da legislação. É claro que é importante uma legislação, porque vai trazer mais visibilidade ao tema. Quando a gente começou a falar, muitas pessoas diziam, mas nossa, eu nunca pensei nisso, né?
Nunca parei para pensar o quão é difícil para uma mulher em situação de rua não ter o absorvente, né? Ou a mulher que está em situação de cárcere, ou a menina que falta na escola por conta disso, né? Então passava meio desapercebido. Quando a gente teve essa primeira parceria com a CUFA, inclusive, nós fizemos uma campanha grandiosa, né, da Defensoria Pública. Além da gente ir nas comunidades atender as mulheres, nós fizemos a campanha para a gente receber os absorventes, os kits de higiene, né, e depois distribuímos para essas comunidades. Naquele momento, a gente fez a campanha, entendendo que a doação tinha sua validade, sim, porque era um momento muito difícil. As mulheres, quando a gente ouviu as mulheres das comunidades, elas nos diziam, olha, eu não tenho como comprar o absorvente, então ou eu compro o alimento do meu filho, o absorvente. E é claro que elas optavam pela alimentação. Então a gente achou de bastante validade naquela época, era um momento importante, mas a gente, como defensoria, não podia deixar de lado a concretização de direitos, né? Então não é para ficar só na doação, a gente precisa concretizar a política pública no sentido de oferecer, de fato, esse exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, e aí relacionados então com a questão da pobreza menstrual. O programa Ponto de Vista entrevistou o advogado trabalhista César Palumbo, que abordou a conscientização sobre a segurança no trabalho. Quando nós falamos em segurança e saúde do trabalho, nós falamos das medidas do conjunto de normas que tem como objetivo regular e melhorar as condições do trabalhador. Então, essas normas visam evitar, inclusive, que aconteçam acidentes de trabalho ou evitar que aquela atividade que ele exerce profissionalmente acarrete a ele doenças ocupacionais equiparadas a acidentes do trabalho. As doenças ocupacionais, a gente vê falar sempre, sempre recorrente, a gente vê falar alguma matéria, alguma reportagem sobre a LER, por exemplo. Isso. Elas são equiparadas aos acidentes de trabalho. Exatamente. A LER é a lesão por esforço repetitivo. Hoje nós falamos em DORT. DORT. Doenças ocupacionais relativas ao trabalho. Então, todas essas doenças que a gente consegue constatar que elas foram desencadeadas pela atividade que ele exerceu, então aí o trabalhador vai ter direito a ser comparado a essa doença como acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho a gente já pode perceber que ele decorre da não segurança do trabalho. Exatamente. A segurança do trabalho também está relacionada com um trabalho preventivo, imagino. Exatamente. Toda essa regulamentação do ambiente do trabalho, que diz respeito às normas de segurança e saúde do trabalho, elas visam exatamente prevenir que ocorram acidentes e doenças ocupacionais. É este que é o sentido das normas, é a prevenção, é exatamente isso. Doutor César, e como que o advogado se insere nesse campo aí? O que cabe a um advogado trabalhista fazer no que tange a prevenção de um acidente de trabalho e, consequentemente, aumentar o nível de saúde e segurança do trabalho? Exatamente. As empresas, é recomendável que elas contem com o apoio de um advogado que atue dentro da empresa no âmbito preventivo, porque as empresas são obrigadas a cumprir determinadas regras que, se não cumpridas, pode acarretar com a sua culpabilidade quando acontecer alguma coisa de errado com o trabalhador. E a multa é pesada. Exatamente. A fiscalização como um todo, ela é pesada. As empresas são obrigadas a fazer todos os planos de segurança e medicina do trabalho. A gente ouve aquelas siglas LTCAT, PCMSO, PPP, vamos pegar cada uma dessas, aproveitar e explicar para quem está ouvindo o que é a LDCAT, o que é o PPO. Explica para a gente. A LTCAT é o laudo técnico do ambiente do trabalho. E ele é de responsabilidade de quem? Não, a empresa tem que fazer. A empresa contrata uma empresa especialista, né, um técnico em segurança e saúde do trabalho, e ele vai ter os responsáveis técnicos, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho que vai elaborar esses laudos. Esses laudos envolvem todo um estudo do ambiente de trabalho. E ali ele vai identificar o quê? Fatores de risco. O trabalhador trabalha com produtos químicos que podem ser nocivos à sua saúde. O trabalhador trabalha com elementos biológicos que podem ser nocivos à sua saúde. Sobre esses elementos biológicos, a gente tem uma pergunta separada. Todo mundo deve estar curioso para saber o que a segurança do trabalho tem a ver com a questão da pandemia. Mas voltando.
Exatamente. Hoje é o que está em voga essa questão dos agentes biológicos, né? Mas eles vão identificar também fatores de risco, como ergonomia, como temperatura. Então, esse laudo, ele analisa o ambiente de trabalho justamente para identificar a quais tipos de risco o trabalhador está submetido naquele ambiente de trabalho. Show de bola. Então, o trabalho do advogado dentro da segurança do trabalho, também a gente já ficou sabendo, passa pelo caráter preventivo, né? Exatamente. Isso não era assim, né? Isso é uma evolução do nosso direito nos últimos anos. A gente pode dizer isso? Na verdade, é uma evolução cultural, né? Porque o que acontece? Primeiro que a legislação vem evoluindo nesse sentido, né? E todas essas normas que vêm sendo implementadas no curso do tempo, elas foram aprimorando porque foram identificando os pontos de atrito, os problemas que poderiam advir da relação de trabalho. E aí foi criando uma política de prevenção como um todo. E aí é que surgem esses laudos que são obrigados hoje a fazer, e surgem as NRs, que são emitidas pelo Ministério do Trabalho. NRs são as normas? Normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Exatamente. Porque o que acontece? A proteção à saúde e à segurança do trabalho, ela está lá prevista na Constituição Federal, no artigo 1º, no artigo 7º, e na CLT também, a partir do artigo 54, vem lá uma série de normas relativas ao ambiente de trabalho. E essas normas, todas elas são esmiuçadas, regulamentadas pelas NRs. Cada NR, ela refere-se a um determinado assunto específico. Algum campo de trabalho. Não necessariamente algum campo. Tem uma NR4 que fala lá, por exemplo, das medidas de segurança e saúde do trabalho. Tem uma NR lá que vai falar sobre o que é considerado trabalho em ambiente insalubre. Tem uma NR que vai falar assim, o que deve ser feito quando o trabalhador trabalha com explosivos ou quando inflamáveis. Então elas são redigidas de uma maneira mais abrangente. Por isso que existem 31 NRs. Cada NR vai tratar de um assunto específico, regulamentando tudo que diz respeito ao ambiente de trabalho, entendeu? Interessante. Eu tinha comentado sobre a questão disso ser um hábito mais novo, porque a gente também tem curiosidade de saber, a gente quando fala em Abril Verde sempre relembra que já são quase 50 anos de campanha quando começou nos Estados Unidos, mas aos poucos tem sido introduzido no resto do mundo e no Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, a lei, por exemplo, é de 2018, a lei que instituiu a campanha estadual. Eu queria saber também sobre a perspectiva histórica legal sobre isso, né? Essas normas regulamentadoras, elas têm sido emitidas com qual frequência, por exemplo? Bem, então como que funciona? A Organização Internacional do Trabalho, ela instituiu o Abril Verde em 2003. E essa é uma mobilização internacional de prevenção, exatamente no sentido de conscientizar a todos os envolvidos numa relação de trabalho com relação a essas medidas de segurança e saúde do trabalho, que hoje é o foco como um todo. Cada vez mais, e hoje principalmente na pandemia, a gente vem observando que o principal é a gente se ater e direcionar todos os nossos esforços no sentido do ser humano. Hoje tivemos essa concepção com o advento da pandemia. Nós percebemos que o importante mesmo é a vida. Você já ouviu a expressão mangá? Fique sabendo que mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa. Em Campo Grande, um grande acervo foi doado para uma biblioteca e os fãs desse estilo de leitura poderão conferir essa novidade. A Biblioteca Estadual Isaías Paim, que fica no prédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, recebeu recentemente uma coleção de 792 mangás doada pela Fundação Japão, em São Paulo. As histórias em quadrinhos enriquecem o acervo do local, que conta atualmente com 40 mil publicações. É um acervo rico e é um acervo de conhecimento de história, e é um reconhecimento ao nosso trabalho, né? Porque a aquisição desse acervo se deu por ações sociais que a biblioteca
fez durante 2, 3 anos para a população sul-mato-grossense. A nossa capital, eles têm muitos adeptos de mangás. Então, assim, a gente recebe mais concurseiro, mais leitores da escola, e hoje a gente está recebendo esses adeptos de mangás, até os cosplays, né? Então, assim, um público mais jovem, 14, 16, mas também tem da terceira idade. A Fundação Japão tem como missão aprofundar o entendimento mútuo entre o Japão e outros países, através do intercâmbio cultural e manter e desenvolver boas relações internacionais. Através de uma consulta conjunta entre a Biblioteca da Fundação Japão em São Paulo e as bibliotecárias das bibliotecas receptoras, chegamos numa seleção bem equilibrada de obras clássicas e contemporâneas, mantendo ainda a política de seleção das bibliotecas receptoras. A seleção das bibliotecas foram feitas em consulta através dos consulados japoneses encarregadas de cada região. Das 8 bibliotecas para as quais fizemos a doação, a de Brasília é uma biblioteca federal e as outras 7 são estaduais. Mangás são histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês, sendo que muitos deles dão origem a desenhos animados produzidos no Japão, conhecidos como animes. No entanto, também existe o processo inverso, em que os animes se tornam uma edição impressa de história em sequência ou de ilustrações. O historiador Rafael dos Anjos teve seu primeiro contato com os mangás na adolescência e nunca mais parou de consumi-los. Para ele, essa forma de expressão artística influencia diversas mídias e constrói uma identidade única para o povo japonês. De forma geral, são 5 características principais que definem um mangá e um anime. Primeiro, a questão dos olhos, né? Que os olhos são enormes, porque eles se preocupam muito, os japoneses, o povo asiático no geral, se preocupa muito em deixar bem claro para o público as expressões, as experiências e principalmente os sentimentos que aquele personagem está vivendo naquele momento. Segundo, o formato do rosto, que eles têm uma variedade enorme de formatos, de narizes, de boca. Em terceiro, a questão do cabelo. O cabelo dos personagens geralmente assim é bem colorido, bem espetado, uma coisa assim bem rebelde em alguns casos. Em quarto, a questão da vestimenta, que muitas vezes é até engraçado, desafia completamente as leis da física, com roupas, com mantos gigantescos, com que parecem flutuar mesmo com a ausência dos ventos. E quinto, e talvez seja, eu particularmente acho mais importante, que é a questão do cenário onde se passam as histórias. Que os japoneses, o povo asiático no geral, eles têm muito essa questão de que deve se aliar o tradicional, a questão da história mesmo deles, da questão da fauna, da flora, montanhas, florestas, com as tendências cada vez mais modernas do mundo. Então, não se espante se você ver um mangá, um anime que, por exemplo, trabalha. De um lado tem os deuses, tem os monstros, e do outro tem todo um cenário futurista, com ciborgues, com androides, com monstros nascidos da fissão nuclear. E assim, é muito bom essa interação, essa coisa que os japoneses têm. É muito interessante essa coisa deles aliarem o tradicional com o futurista. O Japão, pós Segunda Guerra Mundial, ele começou a se abrir para o mundo. Então, muito da arte, muito dos elementos folclóricos do Japão foram encomendados por países que estão desde a Europa, Estados Unidos e, mais recentemente, o Brasil. E que o boom mesmo foi nos anos 90, né? Então,
a busca por culturas que se afastassem cada vez mais da Europa e da América do Norte, se aproximassem de culturas pouco exploradas como o Oriente, foi cada vez mais requisitada. Então, mangás que exploram muita temática da história japonesa, da história chinesa, aí a gente pode citar, por exemplo, Samurai X, o próprio Dragon Ball Z, que é inspirado num conto folclórico chamado A Jornada do Oeste, a tendência do momento, que é Naruto, com seus ninjas, seus ninjutsus, seus jutsus. E no cenário futurista também, a presença de mangás como, por exemplo, Ghost in the Shell, que é o Fantasma do Futuro, DNA ao Quadrado, entre outros. A estudante Sofia tem 18 anos e lê mangás desde os 13, quando assistia a animes. Quando começou a lê-los, não era muito fã, mas depois pegou o gosto. Para ela, os mangás simbolizam um escape da realidade e uma forma de relaxar. Eu acho que representa muita diversidade, primeiro por conta da quantidade de gêneros e temas que os mangás têm e também pela faixa etária de pessoas que consomem. Porque, por exemplo, no Japão, os mangás eles são publicados em revistas e qualquer pessoa compra, tipo, desde crianças até idosos. E então são muitas pessoas que consomem e os temas são muito, muito variados. Existe mangá sobre tudo, sobre qualquer coisa que você pode imaginar, pode apostar que vai ter um mangá sobre isso. E vai ter tipo, uma história muito incrível por trás, um enredo que vai te prender, personagens que são muito cativantes e eu acho isso muito incrível. Entre o gênero tipo terror, comédia, romance, e aí, então assim, são muitos, é um leque enorme. De tudo que você gosta, você vai achar um mangá sobre isso. Aqui a gente consome muito mangá no Brasil, tanto que as editoras elas começaram a vender mais aqui no Brasil pelo aumento de pedidos das pessoas e falar, ei, traz esse mangá pra cá, a gente quer. Então, por isso que eles começaram a vender mais. Então, eu acho que é muito, muito importante e muito legal. A tradição dos mangás e animes também está ligada aos famosos cosplayers, que são aquelas pessoas que se vestem como seus personagens preferidos. Bom, basicamente cosplay é quando você se veste igual a um personagem de um anime, mangá, um filme, série, qualquer coisa. E pode ser desde, sei lá, você pegar uma peruca que você tem em casa e uma roupa que seja parecida ou alguma coisa mais profissional. Tanto que existem concursos de cosplay que são, tipo, profissionais mesmo. Tem gente que trabalha disso, que ganha dinheiro com isso. Mas, assim, eu acredito que cosplay seja uma coisa para se divertir. É a primeira vez que eu faço e eu sempre quis fazer porque eu acho que é uma coisa divertida. Você tá lá, sei lá, assistindo um anime, lendo um mangá e vê um personagem que você acha, sei lá, bonito, legal, que você se corresponde com ele de algum jeito, que é essa personagem que eu tô vestida, que é a Uraraka Ochako, do anime Boku no Hero Academia, e que eu me identifico com ela porque ela é tipo, uma pessoa extrovertida, mas tímida ao mesmo tempo, e ela é muito forte e ela decide virar uma heroína para ajudar os pais dela, que ela quer ganhar dinheiro para ajudar os pais dela. Então eu me identifiquei porque eu achei ela legal e engraçada. Então, sei lá, eu acho que é isso, é você se divertir, rir com seus amigos, e acho que se você achar um personagem legal e você quer ser igual a ele e, sei lá, fugir um pouco da realidade. Eu achava que o mangá era só para entretenimento, mas hoje eu vejo que essa coleção inédita que nós recebemos, ela traz a história. Por exemplo, esse mangá aqui, né, é um pintor japonês que ele conta a biografia dele. É um pintor japonês que, ao longo da sua trajetória de vida, 70 anos, ele fez 30 mil desenhos. E com esse desenho que ele fez, um dos desenhos dele, que é a Grande Onda, né, que ele se inspirou em Van Gogh, ele ficou tão conhecido, que em 2024, o desenho da Grande Onda dele vai estar na moeda japonesa. Então, assim, é a história dele.
eu convido todos a vir ler a história, que é muito, muito bacana, e é em mangás, né? É em quadrinhos. Esse também conta a história do Japão pós-guerra. Então, aqui ele traz a política, o machismo, ele traz umas violências de gangue da época de pós-guerra do Japão. Então, ele traz a história toda do Japão de pós-guerra. Então, eu convido vocês a adquirir esse conhecimento, e a biblioteca está aberta ao público em geral. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 17h30, e no sábado nós vamos abrir das 8 às 13h30. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.